YouTube. Bem, como muitos que estão assistindo esse vídeo, o meu herói favorito é o Homem-Aranha. E eu aposto que muita gente é o Homem-Aranha, já que ele é o herói mais famoso de todos os tempos. E bem, apesar dos cinemas ele ser executado de forma espetacular e, você pode até argumentar que o Tom Holland só virou o Homem-Aranha de verdade mesmo depois de Sem Volta Pra Casa, mas esse não é o foco do vídeo. Mas bem, não é só no cinema, nas animações, nossa, a maioria é espetacular, fantástica. E mesmo que as pessoas não gostem, eu sou um dos poucos fãs de Homem-Aranha Ação Sem Limite. Ninguém me convence que essa série não é boa. E bem, se você acha que os quadrinhos, a qualidade e amor pelo personagem é a mesma, e eu tenho péssimas notícias pra você. Quase toda a história do Homem-Aranha, é claro que tem as exceções que são populares, tipo Ultimate Homem-Aranha, mas a maioria das histórias começa com ele sendo o Homem-Aranha de sempre, e dependendo dos roteiristas ele fica bom, a vida dele fica boa, a história fica boa, fica tudo bom, mas daí volta pra estaca zero. Que é o destino é sempre um destino infeliz pro Homem-Aranha. E que destino é esse? Bem, assista até o fim do vídeo pra entender. Inclusive, desculpa um pouco a minha voz, eu tô meio gripado hoje, mas eu não podia atrasar o vídeo dessa semana. Bem, para as pessoas que não acompanham muito os quadrinhos, tipo eu, One More Day é um quadrinho conhecido por completamente arruinar o Peter Parker, por aparentemente nenhum motivo. E é mais ou menos assim: após o Peter revelar sua identidade como Homem-Aranha ao mundo durante os eventos da Guerra Civil, um assassino contratado pelo rei do crime, o Wilson Fisk, acaba tentando atirar em Peter, só que ele desvia e o tiro acaba pegando na Tia May, com ela estando mortalmente ferida. O Cabeça de Teia busca ajuda em todos os cantos, com ele até procurando mesmo o Doutor Estranho, falando que não havia mais até o Doutor Estranho, que consegue ver o futuro, falou que não havia esperança pra ela. E quando tudo parecia perdido, Peter se encontra com uma garotinha e logo em seguida com mais dois caras, um programador levemente acima do peso e um cara ricaço. Mas enfim, tudo isso guia até Mephisto, que é o equivalente a Lúcifer do universo Marvel. E ele oferece o seguinte: o casamento do Peter com a Mary Jane em troca da vida da Tia May. E eles aceitam, perdendo o seu casamento e também todas as memórias de terem sido um casal. Eles ainda têm umas lembranças da adolescência, de quando eles estavam juntos, mas não desenrolou. As memórias não deixam desenrolar. E bem, tudo voltou ao, abre aspas, normal. E bem, de começo, essa história pode não ser nada demais, apenas um forte apelo emocional, mas não. Uma história de 2007 ditou tudo que seria da vida do Homem-Aranha nos quadrinhos dali em diante. O ciclo de ter uma história boa / decente, onde o Peter evolui como pessoa e aprende com os erros dele, pra história acabar com um final perfeito, vulgo que os roteiristas não estragam, ou seja, que a história acaba mesmo. E tem o final em que o Peter volta ao status quo, que é de longe o pior, porque pegou tudo que a história tava fazendo até lá e jogou pela janela por... não sei, provavelmente queria fazer mais coisa com o Homem-Aranha, só que aí ele ia ter que voltar a ser o Cabeça de Teia de sempre. E tem o Paul. Não falamos do Paul. Mas enfim, se você acha que só o Peter sofre desse defeito de fábrica dos roteiristas da Marvel, então pense duas vezes, porque eu não posso falar por muitos outros personagens da Marvel, mas o Ben Reilly, que pra quem não sabe é o Aranha Escarlate, sofreu algo tão ruim, se não até pior do que o próprio Peter Parker. Bem, diferentemente do amigão da vizinhança, o Aranha Escarlate não possui muitas histórias alternativas, que são aquelas que ocorrem em outros universos. Então o que aconteceu com ele me irrita ainda mais. E por quê? Simples. No universo principal, poucos personagens conseguiram ser tão bons quanto Ben Reilly, sendo ele inicialmente um clone do Peter Parker que acreditava fielmente ser o original. E quando o Peter Parker conseguiu provar quem era o original, ele teve uma crise de identidade porque ele tinha todas as memórias do Peter. Todas mesmo. Incluindo a morte da Gwen e o fato de que ele estava no relacionamento com a Mary Jane. E quando ele descobriu que tudo que ele se lembrava era a vida de outra pessoa, ele então tem todo um arco de ele estar desacreditado com o mundo e aprendendo, depois de muito sofrimento, a como ser sua própria pessoa e viver sua própria vida.
E ele depois disso vira um amigo próximo do Peter e ambos vivem uma vida boa. O Peter não precisa mais sair correndo sempre que tinha um assalto no bar do seu Zé, porque o Ben, que ainda não tinha muita responsabilidade na vida dele, assumiu o manto de Homem-Aranha temporariamente. E mesmo estando só assumindo o manto do Miranha original, ele era venerado como se fosse original. Assim, ambos estavam vivendo a vida ideal. Tinha até um rolê aleatório sobre qual dos dois era o verdadeiro depois que o Ben tirou do cu dele que ele era o original, mas que tava de boa com isso, só que numa luta contra o Duende Verde, o Peter ia ser perfurado pelo espinho do planador, ou seja, ele ia ir de William Dafoe. Só que no último momento, Ben salta na frente e se sacrifica para salvar o Peter, com ele ainda acreditando que era o Homem-Aranha original. Mas logo após sua morte, seu corpo borbulha e desintegra, provando que ele era de fato o clone. E se acabasse aí, seria o melhor desfecho possível pro personagem, já que ele sofreu, aprendeu, evoluiu de quando ele era só um clone para matar o Peter. Só que é claro que tiveram que reviver ele e é claro que pegaram todo o desenvolvimento dele e jogariam pela janela. Ele reviveu e se tornou o vilão chamado Chacal. Não esse Chacal. Isso, agora sim, tá com o Chacal certo. E esse novo Chacal era contra tudo o que o Ben tinha aprendido antes de ter morrido. Ele cria clones de pessoas que estão perto da morte para substituir as pessoas originais, só que ele vende como se fosse a pessoa original. E roteiristas da Marvel, eu não quero duvidar da sua gradação, das suas habilidades, mas sério, que fetiche vocês têm em desfazer o desenvolvimento dos personagens? O Ben sabe melhor do que ninguém a dor de ser e ter um clone. Então, por quê? Mas enfim, rola a luta dele contra o Peter e acreditam que ele morreu, mas ele conseguiu escapar, todo cicatrizado, e voltou como Aranha Escarlate. Só que agindo nas sombras, em Las Vegas também, porque o Peter não pode saber que ele tá vivo. E bem, se pro Peter precisaram de um demônio e do Paul pra arruinar a vida do personagem e fazer ele regredir, o Ben eles arruinaram de graça. E por mais pura, espontânea e por mais pura vontade própria ainda que o Ben jogou tudo o desenvolvimento dele pela janela. Não teve um demônio que fez ele se esquecer. Mas bem, falando no certo Paul, todos nós sabemos mesmo que a essência do Homem-Aranha é ele ser um cara que não tem um segundo de paz na vida. O tempo todo é só desgraça. E ok, tudo bem o Peter ser assim, mas pra sempre não rola. Alguma hora ele tem que ser capaz de ter uma vida decente que não envolva ele se fuder 24 horas por dia, 7 dias por semana. Por exemplo, a minha história / arco favorito do Homem-Aranha nos quadrinhos é o espetacular Homem-Aranha de Volta ao Lar. E não confundam com o filme de mesmo nome, hein? Enfim, e pra quem não é muito familiar, essa história apresenta o meu vilão favorito entre toda a galeria de vilões do Homem-Aranha, o Morlun. Que, apesar de eu não saber se ele é tão bom nas outras histórias do Homem-Aranha, nessa aqui ele é perfeito. Ele é um dos, se não o vilão mais ameaçador do Homem-Aranha nessa história. O que nada mais justo, já que essa foi a primeira aparição dele, tinham que fazer ele ser bom. Enfim, eu poderia falar o dia inteiro. Eu poderia passar o dia inteiro falando do porquê que eu gosto tanto do Morlun. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo só sobre essa história, é só pedir, tá? Eu não vou exigir nada, só vocês pedirem. Mas enfim, a história do Morlun faz parte da série de quadrinhos O Espetacular Homem-Aranha, que faz parte do universo 616, ou famigerado universo principal. E bem, eu não sei muito porquê haja paciência pra acompanhar os quadrinhos da Marvel e DC hoje em dia. Mas, mesmo não acompanhando muito, tem uma coisa que aconteceu e essa coisa se chama Paul, vulgo o personagem mais odiado dos quadrinhos Marvel. E por quê? Bem, se o Mephisto apagou um casamento que durava desde os anos 80/90, o Peter e a MJ estavam voltando a serem os pombinhos de sempre. Só que aí o Paul aparece e sabe qual é o pior? O Paul não é um vilão, o Paul não é um cara babaca, ele só é genuinamente um cara gente boa. O problema é que ele causou um estrago maior na comunidade Marvel do que o próprio Rei do Inferno. Porque assim, o Peter e a Mary Jane foram transportados para o mundo pós-apocalíptico e Paul era um dos sobreviventes desse mundo pós-apocalíptico. Porque ele estava sendo dominado por um vilão esse mundo. E após um tempo lá, Peter consegue criar um aparelho que os tiraria dali. Mas o vilão que dominava aquele mundo cerca eles e para conseguir salvar o Peter, a Mary Jane o manda sozinho de volta pro mundo deles. E passa algumas semanas com o Peter sendo inimigo de todos os seus ex-amigos, porque se era amigo agora não é mais, o Peter ficou
caçando interminavelmente soluções para poder voltar para aquele universo e salvar a Mary Jane. Enfim, ele consegue voltar e salvar os dois. Só que tem um plot twist. Algumas semanas na Terra 616 foram equivalente a 4 anos naquele outro mundo. E a MJ e o Paul já estavam no relacionamento com 2 crianças que eles adotaram. E a partir daí a MJ parou de gostar do Peter, e se o Mephisto jogou 20 anos de casamento fora, o Paul pegou 15 anos reconstruindo esse relacionamento e tacou fogo. Enfim, o Homem-Aranha existe desde 1962 e desde 1962 ele não tem um dia de paz na vida dele. Os roteiristas não deixam ele ter essa paz. E é por isso que eu estou ansioso para ver o que vai ser desse novo Ultimate Spider-Man. E o Scott Pilgrim achando que a vida dele era difícil, hein? E bem, como já disse antes, as histórias sempre vão seguir o mesmo ciclo. O ciclo de Homem-Aranha se ferra o tempo todo, consegue ficar estável por no máximo 10 edições e logo em seguida acontece alguma coisa que faz ele voltar para estaca zero. E sabe o que isso resulta? Em cada vez menos histórias em quadrinhos vendendo, o que por consequência faz a Marvel publicar ainda mais histórias em quadrinhos, o que faz os responsáveis por fazerem essa história terem cada vez menos tempo pra bolar coisas boas e volta pra parte do cada vez vendem menos. E não é só com o Homem-Aranha não, o Batman é o competidor direto pra ver quem tem a história mais manjada, porque suas respectivas histórias sempre voltam pra estaca zero em algum ponto. Mas pelo menos o Batman tem a Bat-família, que por ser enorme garante mais variedades pra história. Enquanto o Peter tem o Miles e meio que é só isso. Não que o Miles seja ruim, eu acho ele um ótimo personagem, mas existe um limite de histórias que podem ser feitas baseadas em 2 personagens. E eu sei, a Silk existe, e ela também é uma ótima personagem em seus próprios méritos. Mas vamos ser honestos, igual a Gwenpool, os escritores preferem fingir que a personagem não existe. E eu já falei do rolê do Ben Reilly, e eu não sei muito do Kane. Fora que, tipo, eu sei muito pouco dele, fora que ele é um clone do Peter Parker e ele também assume o manto de Aranha Escarlate após a primeira morte do Ben Reilly. E que ele é um vilão na história que o Ben vira o Chacal. Mas assim, eu não tô contando nenhuma história que, tipo, inclui o Aranhaverso, por mais que o Miles seja desse tal Aranhaverso. Porque, tipo, o foco não é as variantes do Homem-Aranha, é o Homem-Aranha mesmo. Mas enfim. O vídeo foi esse, muito obrigado por ter assistido até aqui, isso significa muito pra mim. Se gostou, curta, compartilhe e se inscreva pra dar uma força do canal. Alcançamos a nossa meta de 555 inscritos e, bem, vamos alcançar o pódio de 1000 inscritos. Enfim, eu sou o Matheus do canal Matheus Urca e falou, até o próximo vídeo.